Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do SalusCast. Hoje eu estou com o Gustavo Pedrosa, professor doutor, que vai trazer para nós muito conhecimento sobre treinamento de força e hipertrofia. Então, Gustavo, já te agradeço muito a presença. Traz um pouquinho aí da tua história, como que tu mergulhou nesse mundo da força. Rick, primeiramente, tá, muito obrigado pelo convite. Espero atender aí as perguntas que você tem e elucidar um pouquinho mais desse universo que é o treinamento de força, voltado para hipertrofia e desempenho da força. Henrique, olha, eu larguei a universidade em 2004, formei em 2004, licenciatura, depois o bacharelado, e eu comecei nas escolas. Fiquei quase 10 anos como professor escolar. Só que nesse tempo eu treinava força também. E eu me apaixonei pelo treinamento de força estando nas escolas. Uma academia chamada Chiquinho Santos, Mas lá em Belo Horizonte. Um fisiculturista, ele é baixinho desse tamanho, até hoje ele compete. Isso tem 20 anos. Então eu me apaixonei por essa modalidade e, paralelo ao universo das escolas, eu estudava, sempre quis estudar bastante, entender um pouquinho melhor da parte fisiológica, da parte mecânica do treinamento, e o caminho que eu tinha era fazer o mestrado. Só que eu não tinha condições financeiras para sustentar um mestrado, porque você tem que abdicar de um turno, e eu não conseguiria naquele momento abdicar desse turno. Eu gastei 10 anos da minha vida trabalhando para conseguir largar um turno, um turno e meio, para poder fazer meu mestrado. Fiz meu mestrado em treinamento esportivo com o professor Lechec, lá de Belo Horizonte, da UFMG. 2 anos depois, eu fui fazer doutorado, comecei meu doutorado. Nesse meio tempo, eu já tinha quase 8 anos como proprietário de academia. Então, eu dava aula nas escolas, esqueci de dizer, mas eu também fui dono de uma academia. Essa academia ainda existe, hoje é controlada pelos meus irmãos, chama Academia Radical Fitness, está com uma boa estrutura, minha irmã e meu irmão gerenciam ela e continuam com ela até hoje. Só que como eu terminei o meu mestrado e eu iniciei o doutorado, me chamaram para dar aula em 4 faculdades. E eu comecei a dar aula na faculdade, gostei muito da parte da docência universitária, e eu falei com os meninos, eu não posso continuar mais aqui nas academias, então eu vou ingressar agora no mundo acadêmico, de fato. E foi o que eu fiz. Eu já tinha muitos anos de experiência prática na musculação, e o meu foco era entender melhor como que ocorre a hipertrofia, como que eu faço para manipular as variáveis do treinamento para causar uma resposta de hipertrofia a nível mais específico, ou músculo específico, ou região específica, e como eu faço também para melhorar o desempenho de força, principalmente a força máxima, dinâmica. Para isso eu fiz meu doutorado. Meu doutorado foi lá no FMG também, foram 4 anos, eu terminei em 2020. E a minha temática foi manipulação da amplitude de movimento na resposta de hipertrofia e força muscular. Então, desde essa época eu já venho estudando, venho aprofundando. E recentemente eu passei no concurso da UFSM como professor de treinamento neuromuscular. Já assumi a cadeira, já vou fazer 2 anos que eu estou lá. E hoje eu coordeno um grupo de pesquisa em treinamento de força também. É o GPATF, Grupo de Pesquisa Aplicada em Treinamento de Força. Hoje nós contamos com uma estrutura, uma sala, está bem equipada, nós temos um aparelho de ultrassom, a gente já tem supino, já tem anilhas, halteres, tem um grupo de pesquisa muito empenhado nas análises. Já produzimos esse ano mais de 10 artigos científicos pelo grupo e a gente planeja continuar publicando ainda mais ano que vem. É um grupo bem interessante, com quase 17, 18 pessoas, com mestres, com mestrando, ele largou agora, mas tinha um mestrando no nosso grupo, e 2 professores doutores. Perfeito. Eu acho muito legal essa parte do treinamento de força, porque é um mundo tão amplo, mas que ao mesmo tempo é tão bonito, porque ataca todos os benefícios do nosso corpo que o nosso corpo precisa ter para viver um pouco melhor, a melhora das nossas capacidades físicas. E até a imagem, a primeira imagem que tu trouxe, elucida muito isso, né? Então, até vou Exatamente. pedir pro Gabriel colocar para nós, justamente para a gente já entrar nisso, como o treinamento de força impacta positivamente o nosso organismo como um todo, né? Exatamente, Rick. Olha a quantidade de variáveis que o treinamento de força consegue modular, consegue melhorar. Vai do sono, melhora na constituição óssea, melhora na parte muscular, não só o desenvolvimento do aspecto estético, mas o aspecto protetivo também. Hum. Eu era primeiro tenente da Força Aérea, lá em Minas, antes de passar no concurso daqui. E numa conversa com os médicos que estavam na linha de frente da Covid, eles falaram algo muito interessante, que eles percebiam que o índice de sobrevivência era maior em quem tinha mais massa muscular. Então, dos intubados, aqueles que estavam com uma massa muscular mais robusta,
eles tinham, na percepção deles, mais chance de vida. Ou seja, a massa muscular protegendo o organismo, né? Perfeito. Mantendo as pessoas vivas. Tem fortalecimento de tendão, combate à depressão, ansiedade, transtorno de sono, ou seja, a saúde mental é conquistada também pelo treinamento de força. Aí não tem, mas tem a capacidade aeróbica também. Hoje em dia a gente sabe que o treinamento de força consegue melhorar a capacidade aeróbica, não só o treino de corrida, de bicicleta, mas as pausas entre as séries, elas proporcionam ganhos importantes e interessantes também na capacidade aeróbica pelo treinamento de força. Aí a gente vê doenças cardiovasculares, quantas doenças são hoje prevenidas e tratadas com treinamento de força. É muita indicação. Hoje, desconsiderar o poder do treinamento de força na melhora da saúde, não só da física, não só da social, mas como um todo, é uma negligência muito grave. Muito grave. A pessoa que não recomenda o treinamento de força está praticando um crime, né? Está praticando um crime. As políticas públicas devem observar isso melhor e gerenciar mecanismos para que a população seja ofertada. Aqui em Santa Maria, hoje eu coordeno um projeto de extensão que é encabeçado pela Sancho Dene, a professora lá do Cefet, e do professor Fred, pelo esporte universitário, que é ofertado gratuitamente para a sociedade daqui de Santa Maria, para a população de Santa Maria, no CDM. Então, no Farrezão, à noite, de segunda a quinta-feira, está aberto. A pessoa só tem que ter o trabalho de ir lá e fazer a inscrição. Existe uma fila de inscritos, né? Nós temos 4 bolsistas hoje, muito bons bolsistas, e um voluntário, os meninos são muito bons. Um deles faz parte do meu grupo de pesquisa, os outros 3 não fazem, mas são é um grupo muito forte, um grupo muito bom, que sabe o que está fazendo, sabe conduzir, e trabalha principalmente com um público que precisa de tudo isso aí. Perfeito. Eu quero destacar uma coisa aqui, Henrique, que é importante. Hoje, no nosso grupo de pesquisa, a gente tem pessoas que investigam o poder do treinamento de força em aspectos que vão além da hipertrofia. Eu tenho um rapaz lá, o Alan, que está investigando o papel do treinamento de força na resposta da pressão arterial. Publicamos recentemente um capítulo de livro com essa temática e os resultados foram fantásticos. A gente viu que o treinamento isométrico, que antigamente era recriminado, que não podia fazer o treinamento isométrico porque a pressão arterial iria subir, hoje sabe-se que esse tipo de treinamento é o mais indicado, o que apresentou os melhores resultados a nível agudo e crônico na diminuição da pressão arterial. Olha que interessante. E nesse estudo que vocês fizeram, além do mecanismo de vasodilatação, óxido nítrico, tem algum outro mecanismo que vocês descobriram que traz esse benefício dessa baixa da pressão arterial? Nosso estudo não foi investigativo a nível básico, foi só para verificar de fato a resposta final. Mas tem estudos que mostram um poder de atuação a nível hormonal, na angiotensina. Então a gente imagina que outros fatores possam modular. Mas os principais você já disse, que é a manipulação do óxido nítrico, que talvez seja o principal fator responsável pela vasodilatação e redução na pressão arterial. Perfeito. Fora outros também, né, Henrique? A gente sabe que o treinamento ele pode provocar aí uma hipertrofia excêntrica do coração. No ventrículo esquerdo, isso poderia melhorar o batimento, poderia melhorar ali a quantidade de sangue injetado, e isso provocaria uma redução na pressão arterial. Perfeito. E o quanto também o treinamento ele faz com que as nossas paredes ali dos vasos elas se tornem mais extensíveis, se é que eu posso utilizar essa palavra, justamente para te melhorar essa vasoconstrição e essa vasodilatação, trazendo mais saúde na circulação, né? Perfeito, é exatamente isso. Você diminui a resistência periférica, ou seja, a passagem do sangue nas veias ali fica mais facilitada. Perfeito. Com isso, você tem menos resistência, e como a gente sabe que a pressão arterial é um produto da frequência cardíaca por essa resistência, se você diminuí-la, você melhora a pressão arterial. Perfeito. Gabriel, pode passar para nós que no próximo. Essa imagem achei muito bacana, justamente sobre esse espectro das repetições, né? Exatamente, Henrique. Henrique, é o seguinte, né? Isso aí é um slide de uma aula que eu dei para os meninos lá no Cefet, que traz um pouco do passado e da perspectiva presente, e talvez vai caminhar um pouquinho para o futuro. Quando a gente fala de desempenho de força, o primeiro gráfico lá em cima, lá, aquele de força, hipertrofia e resistência, que mostra o número a faixa de repetições, para força, esse gráfico ainda serve. Porque ele fala que se eu quero aumentar a minha força máxima, treinar de 1 a 5 repetições máximas pode ser bem interessante. Mais interessante do que treinar numa faixa de acima de 15 repetições. Só que quando a gente fala de hipertrofia muscular, a gente tem visto que, independente do número de repetições, desde que seja sustentado pelo metabolismo anaeróbico,
a resposta hipertrófica, se você treinar próximo da falha ou até a falha, a resposta hipertrófica ela vai ser similar. Então, hoje a hipertrofia ela não tem um número limite ou uma faixa limite de repetições. Você pode treinar na faixa de 7 repetições, 8 repetições, 20 repetições, 25 repetições. Tem um estudo do Schoenfeld que os caras treinaram até 35 repetições máximas e viram que hipertrofiou da mesma forma. Eu sei que você pode estar perguntando, né? Mas quem que vai treinar com 35 repetições? As pessoas que treinam ou devem treinar com intensidades mais baixas. Se a gente pensar nos idosos, por exemplo, que não conseguem suportar grandes intensidades, treinar com menos peso, com volume de repetições mais alto, vai sobrecarregar menos a articulação dele e vai provocar o mesmo resultado. Perfeito. O efeito metabólico ali, se é que a gente pode usar essa palavra metabólica, mas é a questão de adaptação muscular para um idoso, onde tu vai trabalhar com mais repetições. Se ele tiver alguma restrição, isso vai ser benéfico. Exatamente isso, Henrique. Olha, em relação aos mecanismos que vão levar à hipertrofia, esse que você citou, que é o estresse metabólico, a gente tem entendido que ele é de fato um dos mecanismos, só que carece um pouquinho mais de pesquisa para bater o martelo. Uhum. Porque tem estudos que saíram recentemente que colocaram ele em xeque, que disseram o seguinte: será que foi o estresse metabólico mesmo causado pelo aumento do número de repetições ou pelo estímulo mecânico várias vezes sobreposto, mesmo com intensidades mais baixas, que provocaram esse efeito? Uhum. Então ainda tá na dúvida. Se a gente pega a literatura, ela tá um pouco confusa ainda com relação aos mecanismos que levam à hipertrofia, mas eu não descartaria o poder do estresse metabólico. Uhum. Porque a gente tem visto, exatamente, quando você acumula metabólitos, uma relação muito grande com alguns hormônios anabólicos, como a IGF-1, por exemplo. Uhum. Então essa associação pode ser aí uma das causas que leva a essa hipertrofia, mas ainda carece um pouquinho mais de estudos. Mas é um gráfico bem interessante. Esse que eu te mandei, essa figura aqui, ela não está no Schoenfeld, mas as ideias foram retiradas do estudo do Schoenfeld. Perfeito. É uma revisão que ele faz. Agora, para os indivíduos que querem melhorar sua resistência de força, a gente percebe que quanto mais afastado for do treinamento com uma repetição máxima, mais resistência de força ele tende a ter. Uhum. É o princípio da especificidade. Tem isso de Campos de 2000 que ele viu exatamente isso, que é aumentar sua resistência de força, diminui um pouquinho a intensidade, faça mais repetições. Que é aumentar sua força máxima, faz o contrário. Aumenta a intensidade e começa a fazer menos repetições. Isso vai provocar um efeito na modulação das pausas, porque se a pausa não for adequada, você vai iniciar a série seguinte ou mais recuperado ou menos recuperado. Se o seu objetivo é treinar resistência de força, e tem pessoas que são dependentes de resistência de força, eu estou pensando nos atletas, ou algum tipo de atividade que exija essa manutenção da força, carregador, uma coisa assim, repositor, é interessante que ele treine com mais repetições. Tem uma faixa bem interessante de estudo do Schoenfeld que contrapõe as ideias do passado. Sim. E até pensando na questão da hipertrofia, sabendo que ela é uma resposta ao estímulo que a gente está dando para o músculo, esse espectro do 1 ali, uma repetição até 30 repetições, hoje os estudos têm batido muito martelo que quando tu equaliza o volume, a princípio tu vai ter esse mesmo ganho de resposta hipertrófica. Exatamente. Na minha aula, passei para os meninos na quarta-feira, nós falamos sobre um método de treinamento chamado Full Body, Uhum. que é o Full Body ou o Split. O Split seria o concentrado. Aquela ideia, eu vou fazer hoje, na segunda-feira, eu vou fazer 3, 4 exercícios de peitoral. Certo. Isso é uma forma de treinar. Uma outra forma seria, eu vou fazer um exercício de peitoral na segunda-feira, um exercício de peitoral na terça, um exercício de peitoral na quarta, e eu vou equalizar o volume. Ou seja, o volume que eu iria ter, obter com 2 dias de treinamento semanais, eu vou atingir esse volume aumentando a minha frequência de treinamento para aquele grupo muscular, mas treinando com menos séries por dia. E a gente não tem visto mudança ou diferença na relação de força e hipertrofia. Uhum. Ou seja, os dois métodos são bem interessantes. Só que tem um detalhe que é bem interessante aí nessa história. Se para força e hipertrofia não viram diferenças, isso é uma revisão sistemática agora, deve ter alguns meses que saiu, que não mostrou diferenças, houve diferença no emagrecimento. Uhum. Porque não é só a hipertrofia, nem só a força. Se a gente for lá fora, nas academias, talvez o público que busca essas academias em maior número está preocupado com emagrecimento.
ou emagrecimento ou a funcionalidade. Há uma parcela que hipertrofia, uma parcela forte, grande, mas uma maior ainda busca emagrecimento e busca melhorar na funcionalidade. Pensando em emagrecimento, esse método de treinamento que é o full body, ele foi mais eficiente para reduzir a massa gorda, para reduzir o percentual de gordura, do que o treinamento concentrado. Então é uma estratégia interessante para quem quer perder peso e entende que se sente mais motivado a fazer uma atividade de força do que um aeróbico convencional, treinar, pelas evidências, treinar de forma full body seria mais interessante. E faz todo sentido, né? Sim, mas tu sabe, professor, que eu fico pensando até que nessa cultura que a gente vive do no pain, no gain, né? Então, sempre o treino com uma intensidade muito alta ou um esforço muito alto. Às vezes é difícil tu colocar na cabeça da pessoa que um treino é full body, aonde a pessoa não necessariamente vai todo o treino ir ao seu esforço máximo, ou vai estar com uma intensidade de carga muito alta, porque ela vai repetir o treino para aqueles grupamentos musculares mais vezes por semana, ela entender que ir na academia, fazer esse método, ir para casa sem se sentir tão cansado, tão morto, vai ter efeito tanto quanto os outros, né? Exatamente isso, Henrique. Nesse estudo que eu te falei que o full body perdeu, foi capaz de proporcionar mais perda de gordura, eles também identificaram a dor muscular. Eles avaliaram a dor muscular. E eles viram que quem treina no modo split, que é concentrado, sentiu mais dores. E o que treinou no full não sentiu tantas dores assim. E teve ganho tanto quanto. Exatamente. Os ganhos de força foram similares, de hipertrofia similares, e perdeu mais gordura. A gente não sabe se isso vai continuar sempre sendo assim. Claro. Em algum momento tem que fazer uma progressão, tem que fazer uma mudança de carga, mas é uma estrutura de treinamento interessante que, como você disse, não era explorada. Havia um certo preconceito. Por que tem esse preconceito? Porque não sai inchado. Sim. Você não sai, o full body ele não te incha. O split concentrado, você treina no braço, faz 4, 5 exercícios, 4 séries de cada exercício, o seu braço incha. E a sua percepção de resultado baseado no inchaço, ela pode te enganar. Entendi. Aquilo pode te enganar. Claro. E é legal porque essa estratégia de treinar mais grupamentos num treino, para pessoa que não gosta de sentir a dor tardia, o bem-estar dela vai ser mantido. Exato, Porque tem pessoas que odeiam essa sensação, né? exato. Eu particularmente não gosto, eu até gosto um pouco de sentir um pouco de desconforto pelo treino, mas tem pessoas que, além de não gostarem, não podem. Eu falo com meus alunos, se tem algum aluno da academia que é médico, que é cirurgião ou um dentista e está sentindo dores musculares ali, isso pode comprometer a parte técnica do trabalho dele, Perfeito. a parte manual do trabalho dele. Isso aí pode provocar poxa, quanta coisa ruim pode provocar até o paciente que vai receber, né? Uma mão do médico tremendo pode dor. Tu sabe que eu tenho 2 alunas e eu tive uma outra aluna, uma com fibromialgia e outra com síndrome de Guillain-Barré. E uma dos sintomas que elas tinham era a dor. A fibromialgia, aquela dor, às vezes, inespecífica. E a Guillain-Barré, uma fadiga diferente. E é muito interessante porque o treino de força, quando não regulado bem as variáveis, gerava um desconforto nelas que trazia um gatilho da doença. Ai, Não era a doença. Uhum. Então, acho que isso casa muito com o argumento que tu trouxe. Tem gente que não pode sentir dor. exatamente. Então, tu vê como é uma estratégia que pode ajudar essas pessoas, pensando na prática baseada em evidência, é uma estratégia que vai manter o bem-estar, porque imagina, ela vai lá para melhorar essa qualidade de vida e eu vou estar gerando aquele gatilho de desconforto nela. Aí o que vai acontecer? Ela vai desistir. Ela vai sair da. Não, essa atividade não serve para mim, não. É. Ela desconstrói muito mais do que constrói para mim. Faz Exatamente. muito mais malefício do que benefício. Aí ela vai sair e ainda vai falar mal da atividade. E a gente não quer isso. É, verdade. A gente quer explorar a potencialidade que a modalidade nos permite. O treinamento de Perfeito. força nos permite isso. Vamos fazer não é uma campanha para o treinamento de força por si só, mas é uma conscientização de que ele bem feito, bem elaborado, bem prescrito e bem treinado, ele vai surtir excelentes resultados. Perfeito. Gabriel, bom, pode passar para nós o próximo? Vamos lá. Henrique, esse estudo é o estudo de RIA de 2016. Ele tem um interesse específico porque a partir daí alguns estudos pregressos também e os para frente eles mostram o poder de se treinar em determinados ângulos
e a força aumentar exatamente naqueles ângulos. Uhum. Saindo um pouquinho do espectro de hipertrofia e falando mais de desempenho, aqui traz uma informação nesse estudo que é muito interessante. É muito interessante. Que é você sobrecarregar os ângulos que você quer treinar. Por exemplo, um idoso que quer levantar de uma cadeira, ou tem dificuldade nessa cadeira, ele tem que treinar naquela angulação. Aquela angulação específica para ele que deveria ser treinada. Uhum. Então, na hora de prescrever o treino, tem que identificar quais são os ângulos fracos de um determinado aluno que busca funcionalidade, e a partir dessa identificação, treinar naquela forma, naquela angulação, colocar as articulações naquela posição específica para que a força aumente. No nosso doutorado, nós tínhamos 4 grupos de pesquisa. Então nós tínhamos ali um grupo que treinou com amplitude completa, um grupo que treinou com amplitude parcial inicial, só o início de um movimento na cadeira extensora, um grupo que treinou só a parte final e um grupo que treinou variando. Ora fazia inicial, no dia seguinte que eu ia treinar de novo, fazia parcial final. Aí nós comparamos a hipertrofia e a força e a resposta de força foi muito interessante. A resposta de força foi específica aos ângulos. Você imagina você praticamente não ganhar força em um ângulo que você não treinou para um mesmo movimento. O movimento era estender o joelho. Mas quem treinou com os ângulos finais praticamente não aumentou a força nos ângulos iniciais. E quem treinou nos ângulos iniciais aumentou a força muito bem nos ângulos iniciais, mas não foi tão bem assim nos ângulos finais. Já na amplitude completa, ela conseguiu ir bem nas 3 angulações, mostrando que se você quer aumentar a sua força em um espectro maior de ângulos, treinar na amplitude completa seria muito interessante. Entendi. Sem restringir essa angulação. Sim. É um estudo que reforça a visão atlética de treinamento para corrida. Um corredor, por exemplo, ele não precisa fazer um agachamento completo, uma vez que a corrida não exige tanta flexão de joelho assim, nem de quadril. Então ele poderia treinar numa amplitude menor, com mais restrição de ângulos, para que ele seja mais específico naquilo que ele vai ser demandado na corrida. Esse estudo avalia exatamente isso. Então ele teve alguns grupos, um treinou completo, um treinou só a primeira metade do agachamento, saindo da posição de pé e agachando, e eles viram que esse grupo que treinou de pé e agachando pouco, ele teve melhoras muito importantes, muito significativas, tanto no gesto de correr quanto de saltar. Então é o efeito específico da produção de força. E aí que é um detalhe, né, reforçando que os profissionais da educação física às vezes negligenciam, que é identificar a necessidade angular do dia a dia do seu aluno e prescrever um treino baseado naquela necessidade. Muitas vezes a gente prescreve para alguém que é novo, está com 20 anos, 20 e poucos anos, 30 anos, mas tem que pensar em prescrever também para quem tem 50, para quem tem 60, para quem tem 70, para quem tem 80, e fazer testes funcionais para identificar quais são as debilidades, as dificuldades desse aluno, é um papel fundamental, importante na nossa profissão, e muitas vezes não é levado a sério. Sim. Para fazer uma avaliação física baseada no percentual de gordura, circunferência de coxa, de braço, mas e a informação funcional? Porque essa informação só vai me falar se o cara precisa emagrecer, precisa engordar, mas pouco me ajuda na determinação do tipo de exercício, na angulação que vai ser feita e na carga de treinamento como um todo. Perfeito. Fica essa falha. Em relação aos testes, existe algum teste específico para a gente ver esse déficit de força nos ângulos? Tem alguma máquina, alguma coisa? Ou é mais na questão funcional, visual, ou colocar uma carga, expor a pessoa a uma carga e ver a velocidade do movimento dela? Como que funciona? Se é que tem, né? Como fazer essa variação? É uma das formas, tá, Henrique? Basear em velocidade, a velocidade que ele consegue executar, é uma forma. A literatura até aponta algumas velocidades de movimento, mas a nível mais atlético. Para nível funcional de um idoso, eu não lembro de ter lido algum estudo que apresenta informações de quanto seria, por exemplo, a velocidade ideal de levantar de uma cadeira. Perfeito. Alguma coisa assim. Mas a gente consegue fazer testes. Lá no CDM tem uma menina lá, a Elisa, que é a nossa monitora, e ela entrou agora no nosso grupo de pesquisa. E ela fez uma coisa muito interessante, que vai ser fomento do TCC dela para defender no final do ano que vem. Boa. E nós já estamos coletando. Nós separamos 12 indivíduos com mais de 50 anos, enfim, aí tem gente com 50, 55, 58, 60 anos, e nós fizemos testes de levantar e sentar, testes de caminhada de 10 metros,
e que teste de mudança de direção. Uhum. Tudo marcado, tudo protocolo feito, já feito por outros pesquisadores, e a gente usou a configuração que eles utilizaram essas metragens para definir o nosso protocolo de teste. Então nós fizemos um teste antes de começar o treinamento dessas pessoas e registramos. Então, a gente não sabia se estava bom ou se estava ruim. A gente só tinha um registro inicial. A princípio, na nossa observação, não estava muito bom. Mas tudo bem. Identificamos a necessidade de cada um desses alunos e fizemos treinos específicos para cada aluno. Então, quem tinha dificuldade de levantar e sentar, a gente fez treinos com agachamento, fazia um pouco do búlgaro, fazia algumas manipulações que semelhavam gestos de levantar e sentar, gestos de levantar, sentar e ir até a frente e voltar, que nós testamos isso também, mas tudo baseado na necessidade do aluno. Depois de 4 semanas, nós reavaliamos esses alunos. E a melhora foi, assim, substancial. Não teve um aluno que não tenha melhorado, nenhuma variável. Ou seja, identificamos no início o que eles poderiam ser melhorado, e a partir dessa identificação, o treinamento foi específico para aquela melhora e todos melhoraram. Todos melhoraram. Perfeito. Show de bola. Gabriel, pode passar para nós? Esse é o estudo de URP, que é bem interessante também, o estudo de 2015 que saiu. É um estudo que comparou o treinamento agachando, com 80% de uma repetição máxima, em comparação com agachamento com salto a 30% de uma repetição máxima. E eles encontraram um efeito hipertrófico regional. E aí acende aquela pulguinha, né? Fazem, caramba, então quer dizer que o músculo ele pode responder diferentemente em uma determinada região? É o que a gente tem encontrado, é o que a gente tem visto. Parece que determinadas manipulações de algumas variáveis, e a gente pode discutir essas variáveis, provocam um efeito de especificidade hipertrófica. É algo mais ou menos assim, Henrique. Eu tenho um aluno que quer aumentar a parte mais distal do meu bíceps do que a parte proximal. Porque visualmente ele destaca no corpo dele que aquela região ali é mais falha. Ele gostaria de fazer aquilo. Ou alguém vira e fala, olha, o meu quadríceps, a parte proximal é fraca. Será que existiria alguma manipulação de variável que poderia causar esse efeito, essa correção? Parece que sim. E uma delas está baseada na velocidade. Nesse estudo aqui, por exemplo, o grupo que treinou saltando logo teve que acelerar muito, mesmo treinando com menos intensidade, que foi 30% de uma repetição máxima, esse grupo hipertrofiou mais a parte distal do quadríceps do que o outro grupo. Já o grupo que fez agachamento, ele hipertrofiou mais a parte, agachamento completo sem salto, ele hipertrofiou mais a parte proximal. Isso dá a impressão de que se eu manipular velocidade, eu posso ter um benefício regional hipertrófico. Falta mais estudos para confirmar essa tendência, mas outros vieram nessa mesma linha e permite a gente pelo menos hipotetizar de que a velocidade, ou seja, o fato de eu acelerar um movimento e esse movimento ser acelerado no início de uma ação concêntrica, quando meu músculo ainda está mais alongado, parece que pode provocar um efeito hipertrófico regional a nível mais distal. Perfeito. Fico pensando, dentro das hipóteses, se essa questão da velocidade pode mexer naquela questão dos sarcômeros em série, talvez estimular um pouco mais essa produção, né? Essa sarcomerogênese, mas em série, daí, em vez de ser em paralelo. Exatamente. Tem alguns estudos que mostram sarcomerogênese. Eles conseguem detectar isso por meio de biópsia. Só que alguns estudos verificaram efeito hipertrófico regional, mas não identificaram mudança no comprimento do músculo. E uma das evidências que a gente imagina que aconteça, que aumenta o comprimento do músculo, é por meio de adição de sarcômeros. Então, será que aumentou o número de sarcômeros ou aumentou o tamanho do sarcômero? Sim, a gente não sabe quem viu primeiro o ovo ou a galinha. Ou os dois acontecendo ao mesmo tempo. É, exato. No meu doutorado, eu lembro, tentando entender melhor essa parte de sarcomerogênese, ficava naquela, né? Será que aumenta mais um número? Ou os sarcômeros que já existem, eles expandem, eles crescem? Inclusive nessa temática, parece que tem surgido aí estudos mostrando algo que pra gente era inconcebível, que é a hiperplasia. Exatamente. É uma coisa assim que a gente falava assim, isso não acontece. Isso daqui, não. Tem a hipertrofia. O aumento do número de fibras musculares em um músculo já consolidado não era algo que a gente imaginava que poderia acontecer. Só que tem surtidos, tem aparecido aí vários estudos mostrando
essa possibilidade. Perfeito. Aí vem aquela questão, né? Se existe essa possibilidade, como é que eu manipulo para aumentar o número de fibras? Para o pessoal que está nos escutando que não é da área, traz a diferença da hipertrofia e da hiperplasia, só para eles pegarem esse gancho, até porque nossos próximos slides aí, pode ser que a gente entre nisso de novo, né? Vamos lá assim, Kel. É assim, Henrique. A hipertrofia é um aumento da área de seção transversa, ou do volume, ou da espessura de uma fibra muscular. E a gente não imagina que você consiga aumentar o número de fibras. Então você vai hipertrofiar o número já existente de fibras. Já a hiperplasia seria um aumento não mais dessa área de seção transversa, dessa espessura, desse volume, mas seria um aumento do número de fibras. Então a gente imagina que seria impossível, mas agora parece que é possível. Tem estudos mostrando que os fisiculturistas, eles têm mais número de fibras do que as pessoas que não são fisiculturistas. Então os treinados teriam um maior número de fibras que os não treinados. A diferença de um do outro é o quê? É o tempo de treinamento. Ou seja, o tempo de treinamento pode ser, então, um fator chave aí para ter, se é que existe mesmo. Eu tô, Sim. meu lado pesquisador me põe um pouco incrédulo com as coisas, eu careço de mais investigações para bater um martelo. Mas se de fato existe a hiperplasia, esse aumento do número de fibras musculares dentro do músculo, o que seria feito para aumentar esse número? Porque se souber, eu mesmo vou querer treinar, eu quero treinar isso. Que eu vou querer treinar tanto para causar esse efeito de hipertrofia quanto de hiperplasia, são meus dois. Exatamente. Mas como é que seria essa manipulação? Não, eu imagino a complexidade para pesquisar isso, uma vez que o fator genético aí, ele é um carro-chefe, né? Não é fácil não. Não é fácil não, tem que ter muita tecnologia para fazer esse tipo de coisa. É. Pode passar para nós, Gabriel. Assim, Henrique, quando a gente fala de efeito hipertrófico regionalizado, a gente tem visto então que a velocidade é um dos fatores. Uhum. Só que existem outras variáveis que conseguem manipular a regionalização hipertrófica. E a gente tem visto que a amplitude de movimento, todos os estudos aí, eles encontraram respostas bem parecidas, que é uma menor hipertrofia na região distal quando nós treinamos exclusivamente com o músculo muito encurtado. Uhum. Não tinha aquela ideia de esmaga que cresce? Sim, É exatamente. você terminar concêntrica e esmagar para crescer? Pois é, tá. O negócio tá caindo por terra também. O negócio tá caindo por terra. Porque parece que fisiologicamente os estímulos que você tem, que vão gerar hipertrofia, quando você contrai o músculo com ele mais encurtado, esse estímulo fisiológico ele é menor do que quando você contrai com o músculo mais alongado. Uhum. Só que ele tem um efeito regional também. Qual que seria o efeito regional? Quando se treina com o músculo muito encurtado, parece que a hipertrofia ela acontece mais a nível proximal e não distal. Sim. Quando se treina com o músculo mais alongado, parece que você tem bons ganhos na parte proximal e ganhos ainda maiores na parte distal. Então não haveria tanta vantagem assim de esmagar o músculo Sim. no final do concêntrico. Claro que precisa de um pouco mais de estudo, mais evidência para bater esse martelo. Mas pelo que a literatura tem hoje, que ela aponta hoje para a gente, é que o esmaga que cresce, ele seria substituído pelo alonga contrai que cresce. Entendi. Eu fico pensando que todo o mecanismo, as cascatas fisiológicas que acabam acontecendo, é muito por conta do deslizamento, né, da actina sobre a miosina, ou então a teoria das pontes cruzadas. No momento que essas pontes cruzadas elas já estão no seu máximo, esmagar mais que o máximo, será que realmente traria esse benefício, né? Ela já está no seu máximo. Será que traía? Parece que não, né? Exato. Tem um estudo de McMahon, de 2014, que os caras mostram que as contrações com o músculo muito encurtado, elas produziram menos hormônio anabólico, foi o IGF-1, do que as contrações alongadas. Então isso aí poderia ser um dos mecanismos. Um outro mecanismo é que existem a teoria dos mecanosensores. Você conhece a teoria? A dos mecanosensores que aí automaticamente vem na teoria da mecanotransdução. Exatamente. Então os mecanosensores, quando sensibilizados, e eles ficam dentro dos nossos músculos, quando sensibilizados pela tensão mecânica, ele produz uma resposta química que vai direcionar essa cascata de eventos, como por exemplo a ativação da KT-emitor, que é uma via hipertrófica. Aí tem um estudo de Ross que ele mostra que quando você contrai com o músculo muito encurtado, menos ativação da KT-emitor acontece quando comparado
com a ativação que ocorre quando o músculo contrai estando mais alongado. Provavelmente porque esse mecanosensor já está desensibilizado ao máximo. Exatamente. Exatamente. E tem um outro mecanosensor que ele é mais estimulado, mais sensibilizado nas contrações mais alongadas, que é a titina. Então a titina tem sido vista também, identificada como um possível mecanosensor, e ela estaria mais alongada, mais tensionada em contrações alongadas. Ela responderia quimicamente ativando essas vias de hipertrofia. Sim. Então parece que o ambiente hipertrófico com contrações mais alongadas são mais eficientes. Mas, se você tem um aluno que quer melhorar a parte proximal sem ter que melhorar a parte distal, que isso pode acontecer no fisiculturismo, por exemplo, que a simetria é muito importante, se você tem esse tipo de aluno, esse perfil, treinar com músculo muito encurtado pode ser interessante, bem interessante. Será que essa questão da mecanotransdução, existem algumas estratégias que a gente pode potencializar ela, uma vez que a gente às vezes não consegue palpar, né, por exame, saber, eu tenho uma mecanotransdução um pouco mais sensível. Não sei se a mecanotransdução ela também não está relacionada com esse fator genético das pessoas que são mais responsivas. Talvez aquele sinal que a gente dá com a carga externa, o teu corpo recebe esse sinal de uma forma muito mais potencializada do que aquelas pessoas que treinam e têm mais dificuldade para ter alguns ganhos. Isso é verdade, Henrique. A diferença genética de uma pessoa e outra, ela vai influenciar, claro, sem dúvida alguma, na resposta de hipertrofia que ela vai ter. E possivelmente pode ser no número de receptores ou na qualidade daquele receptor também, que vai receber aquele sinal químico para disparar todo o sinal hipertrófico. Exato. Quando eu estava na academia do Chiquinho, que eu te falei quando comecei, a gente era alguns amigos, e desses amigos aí, eu tive dois, não vou expor o nome dos meninos, mas não hipertrofiava. Não hipertrofiava. Então a gente treinava. Em 2008 até pensei em entrar no mercado do fisiculturismo, eu estava com um corpo muito legal, só que eu sempre fui contrário ao uso anabolizante, sou radicalmente contrário. Não entendo, não quero, não usarei anabolizante. Respeito quem usa, principalmente os que competem. Sim. Os que não competem e estão só por estética, eu condeno. Mas eu tive amigos que ficaram muito tentados a entrar no universo do anabolizante porque não hipertrofiava. Não hipertrofiava. A gente treinava junto. Então, a galera treinando junto, todo mundo crescendo, a gente investia muito em whey protein, investia muito em creatina naquela época. Tinha um negócio chamado Animal Pack. Você é muito novo, você não deve lembrar, não. Não era um que vinham 6 comprimidos junto? Exato, era um sachê, Sachê. carregado. Você tomava aquilo tudo ali, a urina saía verde. Você achava que era o Hulk o negócio. Anabolizante eu não tomava, mas Animal Pack eu tomava. E esses amigos, eles não hipertrofiaram, a ponto de largar o treinamento de força e foram correr. Foram correr e deram certo na corrida. Ou seja, talvez a genética deles não era favorável para o desenvolvimento do músculo a nível de hipertrofia, mas para a parte aeróbica, extremamente responsivo. E essa responsividade foi vista pela melhora na capacidade aeróbica. Correram maratonas. E eu não vou correr nunca uma maratona, não tem condição nenhuma. Mas eles tiveram essa condição. Então, entender qual que é a sua genética, né? O seu lugar na fila do pão ali e aceitar aquilo ali faz parte. É importante, né? É bem importante, tem que aceitar. Aqui nós temos 2 estudos. Aqui nós publicamos esse estudo aqui, saiu da minha tese, que foi na cadeira extensora, e ali de cima foi do bíceps. Esses 2 estudos, junto com todos os outros aqui, mostram essa resposta que eu te falei. Todos esse caminho para a mesma direção, de que a parte proximal possivelmente não é, a parte distal não é tão hipertrofiada assim como você treina com o músculo muito encurtado. Aí entra naquela, Henrique, você já deve ter visto nas academias, o pessoal às vezes vai treinar o ego e coloca muito peso, mas não deixa o músculo alongar. Vai fazer supino, fica só os ângulos iniciais ali, né, mas põe muito peso. Encheu de peso, fica bonito na foto. É pro stories. Vai pro stories, exatamente. Vai fazer o leg press, vai fazer o agachamento, coloca lá muito peso, mas não atinge o nível de flexão de joelho adequado. E a gente tem visto, né? Tem um estudo, não coloquei aqui, mas é o de Blomqvist de 2013. Os caras viram que a parte proximal não hipertrofiou. Só que não hipertrofiar, ela não hipertrofia, cara. Incrível, né? Ou seja, talvez não vale tanta pena assim
inserir tanto peso e você não submeter o seu organismo a uma dificuldade da tensão provocada quando você treina com uma amplitude maior. Sim. Então tem que botar na balança, né? Tem que conscientizar aí. Tem uns marombeiros que são difíceis. Perfeito. Pode passar para nós, Gabriel. Aí esse, Justamente o que tu estava falando. esse foi o estudo que a gente fez lá no FMG. Com o professor Legal. Rodrigo Diniz, ele encabeçou esse projeto, né? Tá até lá como último autor. É um professor espetacular lá em Minas. Espetacular mesmo. E aqui a gente teve esses dois grupos. Então a gente teve o grupo, vou chamar da primeira fila ali, ó, onde de fato a voluntária treinou com muito menos peso, só na amplitude inicial. Em comparação com outro grupo, olha o peso, que ela é a mesma menina. Então, um braço fazia uma condição, o outro braço fazia outra condição. Então um braço treinou com muito mais peso do que o outro. E a resposta de hipertrofia do primeiro grupo foi maior. Hipertrofiou mais. Com menos peso. Com menos peso. Mas submetendo o músculo a uma condição alongada de treinamento. Exatamente. Medimos também a produção de força nesse estudo. A gente pegou e a gente fez um teste de força máxima antes e depois. E a gente verificou que mesmo treinando com mais peso, essas meninas, esse braço dessa menina não levantou mais peso na amplitude completa. Ou seja, o grupo que treinou com menos peso ganhou mais força e ganhou mais hipertrofia. Que legal. Reforçando a ideia de que não é o peso, não é a intensidade que vai determinar a sua resposta. A gente já viu que o número de repetições não importa, desde que você aproxime da falha ou chegue na falha. Então o número de repetições não importa. Mas a amplitude de movimento parece que é uma variável importantíssima e muitas vezes negligenciada. Mas é negligenciada pelo desconhecimento do seu efeito fisiológico, da sua resposta à hipertrofia, que as pessoas hoje não conseguem alcançar. Mas na divulgação do seu trabalho, do trabalho dos pares, dos alunos, essa conscientização, a gente tenta passar isso para os usuários das academias para mudar o cenário. Né? Perfeito, é isso aí. Esse é o nosso papel. Exatamente, esse é o nosso papel. Esse é mais um estudo nessa pegada de manipulação de amplitude de movimento, saiu agora. Na verdade, nem foi publicado esse estudo, está no pré-print. Boa. Então, daqui a pouquinho ainda é publicado numa revista, mas o Wolf fez um trabalho bem interessante também, que é parecido com o nosso, que é verificar as adaptações de força e de hipertrofia quando se treina com músculo muito alongado, muito encurtado. E ele verificou tanto para nível de tríceps quanto para bíceps, que não foi só o bíceps, o nosso foi só bíceps. Eles já pegaram tríceps também. E eles viram que esse efeito foi melhor quando se treina, reforça a ideia de que não é peso, não vai valer a pena você treinar com tanto peso assim, restringindo a amplitude de movimento ou não submetendo o seu organismo a contrações com o músculo mais alongado. Entendi. Então aquela ideia de vamos alongar para contrair, ela é bem interessante. Interessante. Perfeito. Esse meu amigo Rodrigo, né, lá da FMG, ele ficava brincando comigo assim no passado, né? Grandes pesos, poucas amplitudes. Cara, você queria sair bem na foto, né? Sim. E fazia isso. Você vê como é que são as coisas, né? Hoje eu estou aqui defendendo exatamente o contrário daquilo que ele me acusava, né? E ele estava certo. Mas é que a ciência ela é mutável, né? A gente não pode se apegar também, porque assim como agora está aparecendo, né? Daqui 10 anos pode ser que venha achados novos. Exatamente, a ciência ela é mutável e tanta coisa mudou, hein? Número de repetições caiu por terra, treinamento para crianças de força caiu por terra também, amplitude completa para hipertrofia. Parece que ela não é melhor do que outras amplitudes, como a parcial alongada, que é o início, ou ainda a intermediária. Tem um estudo de Goto de 2018 que é bem interessante. Ele compara o francês na amplitude completa em comparação só os ângulos intermediários e verificou a hipertrofia do cabeça longa do tríceps. E ele verificou que só a amplitude intermediária, só o meio aqui, ó, hipertrofiou mais do que a completa. Quem que no passado defenderia uma amplitude parcial? Quem defenderia? Ninguém. Uma amplitude parcial e com uma musculatura já previamente alongada, né? Exato. Ela não está tão alongada quanto no início e nem encurtada quanto no final, mas está intermediário. Se está intermediário, então quer dizer que o torque de resistência, o braço de resistência, ele permanece grande. Então eu vou ter que vencer uma resistência e manter essa necessidade de produzir torque desses ângulos intermediários muito maior do que na completa. Porque aqui tá difícil, mas aqui em cima tá muito fácil. Então talvez metabolicamente eu perco e mecanicamente eu perco quando eu estendo completamente meu cotovelo, uma vez que eu não tenho torque sobre ele. Sim. Então não valeria a pena.
Perfeito. Então por que que a completa seria melhor? É, fica a questão. Essa galera do passado talvez não ligava nisso, né? Exato. Esse é um estudo do Jerick e do Schoenfeld, que é bem interessante também. Isso foi publicado acho, em 2015 ou 2016, esse estudo. Esse estudo, inclusive, esse mesmo gráfico, eu desenhei ele quando eu fiz o concurso aqui do FSM. Que caiu uma pergunta sobre, para gente escrever sobre manipulação de métodos. E os métodos, muitas vezes, eles partem por uma manipulação de pausa. Uhum. Simplesmente vou manipular a pausa. Ou eu vou tirar a pausa, vou dar um pouquinho mais de pausa. Ou na primeira série eu aumento a pausa, na segunda eu não aumento. Os métodos são assim. Uhum. Basicamente, muitos modulam pela pausa. E esse estudo dele, esse gráfico, ele é muito interessante. Se a gente pegar a linha contínua, que ela representa o estresse metabólico, a gente percebe que se você der uma pausa curta, aqui pausa curta e aqui pausa longa. Se você der uma pausa muito curta, metabolicamente você melhora. Ou seja, você vai ter acúmulos metabólicos importantes se você descansar pouco. O que é descansar pouco? É em torno de um minuto e meio. É um descanso curto. Então, se descansou curto, metabolicamente, quando você for recomeçar a série, você consegue potencializar esse acúmulo de metabólitos. Isso é interessante por quê? Porque economiza tempo. Se eu tenho pouco tempo para treinar na academia, tenho 30 minutos, 40 minutos para treinar, e eu quero vencer meu número de séries que eu programei, eu vou ter que mexer na pausa. Eu tenho que mexer nessa pausa. Sim. E se eu deixar a pausa curta, então quer dizer que eu posso ter um aumento no estresse metabólico com pausas curtas. Agora, se eu quero treinar com mais peso e manter esse peso ao longo das séries, eu preciso de pausas longas. E com isso eu ganho estresse mecânico. Uhum. Então a pausa ela consegue modular a intensidade na qual eu vou treinar. Ela modula isso. Entendi. E a sua resposta a nível mecânico e a nível metabólico. Se eu quero melhorar a minha resposta metabólica, pausas curtas são vantajosas. Em relação à hipertrofia, qual que vai ser mais vantajosa, pausa longa ou pausa curta? Há alguns estudos mostrando que a pausa longa poderia ter uma ligeira vantagem, ligeira. Só que o custo de treinar com pausas muito longas é ter uma disponibilidade de tempo. Claro. Henrique, você tem 3 horas para treinar por dia? Não tem como. Cara, não dá, bicho. Não dá. E quando tu vai fazendo essa progressão da sobrecarga e vai trabalhar com a manipulação do volume, vai subindo o volume de uma forma que fica insustentável, né, numa rotina. Fica insustentável. Porque às vezes a pesquisa, ela aponta uma direção que não é aplicável. Uhum. Ela não é tão bem aplicável assim. Além dos fisiculturistas, quem mais no seu dia a dia consegue dispor de 2 horas? Sim. Na vida louca que a gente tem de trabalho, de estudo e projetos, você faz um monte de coisa ao mesmo tempo, todo mundo faz um monte de coisa ao mesmo tempo, hoje o mundo é muito dinâmico. Não dá pra ficar com pausa de 3 minutos, Não cara. dá. Eu queria fazer uma série, ficava lá de boa, tranquilo. Opa, recuperei, eu vou lá e faço de novo. Eu achei legal nesse gráfico que a tensão mecânica e o dano muscular, eles meio que são duas linhas bem paralelas, né? Exato. Diferente do estresse metabólico. Então, aonde o dano muscular ele vai ser maior com intervalos maiores, porque a tensão mecânica vai ser maior. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, uma forma, de repente, de evitar essas dores musculares é manipulando a pausa para isso não acontecer. Sim, Eu vou fugir um pouco de aumento de tensão mecânica e vou mais pro metabólico para ter menos dor muscular. sim. Essa dor muscular hoje em dia ela está mais associada com a tensão mecânica do que essa geração de estresse metabólico. Perfeito, exatamente isso. Que esse dano muscular seria uma microlesão dentro do músculo. Uhum. O metabólico não vai interferir para causar isso. O que vai causar essa microlesão, de fato, é a tensão provocada, é a ruptura Uhum. da rede de sarcômeros ali que vai provocar essa ruptura, que vai provocar essa dor. Perfeito. E é interessante que esse gráfico aí, que está falando sobre os mecanismos que levam à hipertrofia. Aí falou estresse mecânico, metabólico e o dano muscular. Só que em 2016, Felipe Damas, que é um pesquisador lá da USP, ele publicou um artigo que é muito interessante, que coloca em xeque se o dano muscular de fato é um dos mecanismos que leva à hipertrofia. O que refuta a ideia de no pain, no gain. Exato. Olha o que eles viram. Eles viram o seguinte, que ao longo do tempo de treinamento, as dores musculares iam diminuindo e a hipertrofia aumentando. Hum. Então, como é que alguma coisa que pode ser mecanismo de hipertrofia pode diminuir e a hipertrofia continua aumentando cada vez mais?
É a Exato. conclusão dos caras. E a partir daí entrou a nível mais fisiológico, a nível mais básico, e tem argumento suficiente para questionar com propriedade se o dano muscular é mecanismo ou não. A ponto deles falarem que a reconstituição a esse dano só normalizaria ao ponto de baseline. Uhum. Então, se eu tive aquele dano, ok, eu vou cicatrizar aquele dano, mas eu não vou supercompensá-lo. Eu vou voltar ao meu estado anterior. Só que eu gastei proteína para isso. Uhum. Gastei proteína para refazer. Sim, Eu não quero para refazer, eu quero aumentar. Eu exato. quero investir as minhas calorias em Claro. alguma coisa que vai me trazer um retorno, que é a hipertrofia. Uhum. Perfeito. Isso aqui, Henrique, é assim, né? Hoje a gente tem visto algumas formas de interpretar quando se para um treinamento, quando é que se recomeça um treinamento, como é que eu faço o controle da minha carga de treino. A gente tem vários mecanismos. A gente tem, por exemplo, repetições por reserva. Eu, ao invés de chegar na falha muscular, que é bem desconfortável, eu vou deixar uma repetição de reserva, duas repetições de reserva, e quando eu faço isso, eu garanto ou eu aproximo de uma mesma resposta chegando até a falha. Só que tem outros mecanismos, tem outras formas de interagir. Por exemplo, o Velocity Based Training, que é o treinamento baseado na velocidade, onde diminuições drásticas na minha velocidade, elas para a hipertrofia não são ruins, mas para o desempenho de força, principalmente a força explosiva, seria muito ruim, não seria tão interessante assim. Só que esse estudo que saiu para agora, ele mostra que o treinamento de força convencional, comparado ao VBT, ele proporciona as mesmas, uma similaridade nas respostas de força e de hipertrofia. Uhum. Porque o VBT, embora tenha vantagens na identificação no momento de interromper a série, porque diminui a velocidade, eu não quero ter perda de velocidade. Se eu tenho perda de velocidade, eu vou começar a fadigar. E eu não quero treinar fadigado, porque vai atrapalhar meu desempenho técnico, vai atrapalhar meu desempenho físico na próxima série. Só que os caras não viram diferenças nessa revisão sistemática. Uhum. Ou seja, as duas formas podem ser bem interessantes para nível de controle de treinamento. Bem Entendi. interessantes. E o treinamento baseado em velocidade, ele requer de tecnologias caras. Sim, Acelerômetros, tem que ter um aplicativo, tem que ter um iPhone, tem que ter algo bacana. sim. Se você tem essa capacidade, tem esse poder, essa condição, investe. A gente não tem visto diferença na hipertrofia, na força. Uhum. Até porque quando você treina baseado na velocidade, você vai apresentar um máximo de velocidade. E essa velocidade ela é configurada por uma mudança na aceleração. Uhum. A gente só consegue acelerar produzindo força. Sim. Então, se eu acelerei muito, embora a duração da repetição seja muito rápida, o pico de força provocado na aceleração vai ser muito alto. Esse pico de força muito alto, ele gera um estresse mecânico. Uhum. Esse estresse mecânico vai ser respondido quimicamente e vai levar à hipertrofia. Então, a gente não vê diferenças a nível de hipertrofia e também não viu diferenças a nível de força e qualidade funcional. Então, as duas formas, tanto o meio tradicional, o meio de análise de percepção subjetiva de esforço ou repetições de reserva, poderiam trazer o mesmo efeito, Perfeito. sem diferenças alguma. Mas é uma boa forma de interpretar. É um método bem interessante de você ter uma abordagem com o seu aluno para trazer um controle mais eficiente a nível de interrupção de série, sem provocar o desconforto que é o treinamento até as falhas. Tem gente que incomoda, né, cara? Exato, com certeza. Eu não incomodo, não. Eu quero que o peso me vença. Eu Entendi. quero ser vencido, eu quero interromper porque ele me venceu. Entendi. Isso é uma outra questão, né, Henrique? É assim, né? Esse é o estudo de Plotkin. O Plotkin, nos últimos 2 anos, 3 anos, eles soltaram dois estudos bem interessantes. Um é sobre o glúteo, que foi a comparação do agachamento com elevação pélvica, que a gente Sim. pode discutir daqui a pouco também, que esse estudo foi muito bacana. Foi para bater o martelo, né? Tem pesquisador que não gosta de elevação pélvica, mas tem uma discussão interessante sobre isso. E esse outro estudo dele, que ele compara uma progressão de carga. E quando a gente fala progressão de carga, até é bom que o pessoal que está escutando entenda bem isso. O que é uma progressão de carga? Carga não é só peso. Carga é estímulo. Uhum. Eu vou progredir o estímulo, não necessariamente eu vou aumentar o peso inserido numa barra ou o peso inserido numa máquina. Eu posso aumentar o tempo sob tensão, eu posso aumentar a amplitude de movimento, eu posso manipular a pausa. Essa progressão, ela é simplesmente uma estratégia para manter ou ser suficiente para continuar tendo as adaptações que você busca. Porque se você manter esse seu treinamento, as suas adaptações vão estagnar.
Então você tem que provocar uma mudança no seu treino de tal forma que seja suficiente para continuar tendo as adaptações. Não necessariamente tem que ser inserção de peso. Pode ser mais coisas. Igual você falou, eu posso aumentar o número de séries sem mexer no peso. Aumentar a amplitude de movimento, modificar a ordem dos exercícios. Isso é uma progressão. Nesse estudo, o que os caras fizeram? Eles compararam dois modelos de progressão. Eu vou aumentar o peso inserido. Eu vou manter o número de repetições e a cada dia eu vou aumentando o peso, mantendo aquele número de repetições. E a outra forma foi, eu vou começar a treinar com um número fixo de repetições e quando eu for capaz de aumentar o número de repetições dentro do próprio treino, eu não aumento o peso inserido, mas eu aumento o número de repetições. Então teve um grupo que foi treinando e aumentando o número de repetições, mantendo o peso, e um outro grupo que manteve o número de repetições, mas foi inserindo mais peso cada vez mais. Entendi. Compararam a força e a hipertrofia. Empatou. Sem diferenças. Sem diferenças. Aqui passa um recado importante pra galera que quer aumentar o peso, né? Se sente mais confortável e quer aumentar o peso. Se você não tem articulação para isso, faça mais repetições. Faça mais, você vai garantir, você vai ter um resultado, pelo menos a ciência mostra isso, um efeito similar. Não é só o peso, não. O peso não é mágica nenhuma, não. Então é uma forma interessante de interpretar que há outras formas, outros mecanismos, outros meios de chegar num ponto de hipertrofia ou força sem ter que passar exclusivamente por um aumento de peso. Sim. O peso está muito mais ligado a talvez uma vaidade do que uma necessidade. E eu fico pensando que essa relação do peso, ela tá muito ligada à tua capacidade estrutural. Eu sempre penso que um guindaste tem que levantar 100 quilos. Ele não pode levantar 200, mas ele pode fazer 2 vezes de 100, né? Então, ele consegue melhorar essa capacidade de trabalho, não necessariamente pegando um peso de 200, mas ele consegue pegar 2 de 100, porque é a capacidade que esse guindaste tem, né? Respeitar, interpretar isso é difícil. Essa é difícil. Ainda mais quando você treina numa academia, dependendo do horário. Você chega na academia lá às 7 horas da noite, a academia tá cheia. Aí você quer impressionar alguém. Ou para se sentir melhor, você acaba colocando um peso além, o teu guindaste vai até 100, mas você quer colocar 150, você quer colocar 200. Vai levar um problema, pode levar uma lesão, pode levar um desconforto desnecessário, não precisa fazer isso. E isso também é interessante, Henrique, porque se você planeja um determinado tipo de treinamento, mas naquele dia específico você não está bem para levantar nenhum peso que você treinou anteriormente, ótimo. Sacrifique o peso, mas mantenha, ou aumente o número de repetições, sem problema algum. Sem nenhum tipo de milindre. O estudo já tá te deixando seguro que tá tudo bem, tá tudo certo, tu vai conseguir ter o mesmo ganho, né? Exatamente, o estudo já mostra isso. O outro que eu te falei, que é de plotting, do glúteo, que eles compararam, foi assim: teve um grupo que treinou fazendo só agachamento e um grupo que fez elevação pélvica. Eles compararam por ressonância magnética, que é o padrão ouro, a hipertrofia do glúteo médio, do máximo, do mínimo, da parte posterior da coxa e dos adutores. No glúteo, eles viram que no somatório não teve diferenças entre o agachamento e a elevação pélvica, ou seja, os dois exercícios são similares na eficiência de hipertrofiar. Só que na parte posterior nenhum grupo, nenhum tipo de exercício hipertrofiou a parte posterior, e isso também é outro mito que caiu por terra, graças a Deus que caiu por terra. A biomecânica já levantava essa perspectiva há anos, só que tinha pouco estudo que mostrava isso, né? Tem o de Kubo, que saiu em 2021, tem o de Blumquist de 2013 e o de Plotnings agora, que eles mostram que a parte posterior da coxa, ela não hipertrofia, ou pouco hipertrofia com agachamento. E sempre tem aquele mito, né? No leg day eu vou fazer agachamento que pega tudo, não vai pegar tudo. Quem dera se pegasse tudo. Mas no estudo do Plotnings que eu estava comentando, eles viram que a parte adutora da coxa e o quadríceps hipertrofiou no agachamento, na elevação pélvica, não. O que isso dá a entender? Não é que um é melhor do que o outro, mas tem um que consegue ter um poder de hipertrofiar mais músculos do que um. Sim. Então o agachamento ele conseguiria hipertrofiar os mesmos músculos da elevação pélvica, só que expandiria, hipertrofiaria outros. E se eu combinasse os dois? E se eu combinasse? Porque eles não são rivais, um é rival do outro. Eu tenho que fazer 4 séries, eu faço 2 séries de um, 2 séries do outro. Ótimo, montei 4 séries.
Esse efeito a gente não sabe. Ah, Esse efeito a gente não sabe. tá para descobrir ainda. Daqui a pouquinho deve ter algum japonês nesse momento aqui pensando nisso aí, já colocando em prática. Lá no Japão tem o grupo do Sumiaki, Uhum. que é o Maio. O Maio publica muito, muito nessa linha de comparação de exercícios. Nossa, ele publica muito. Saiu agora um que ele treinou tríceps pulley versus o francês. Uhum. Ele fez, mas não publicou ainda, mas ele publicou, ele apresentou num congresso a comparação de elevação, de extensão de quadril completa versus a parcial alongada. E voltando àquela ideia, eles viram mais hipertrofia na alongada do que na completa. Eu e o Ítalo, a gente submeteu um artigo para agora, tem uma semana na Journey Strength, que mostrava dessa perspectiva de treinar novamente, né? Inclusive para o glúteo, a gente adicionou o estudo dele, do Sumiaki, nessa linha de hipertrofiar a partir de posições mais alongadas. Perfeito. Então, esse estudo, que é bem interessante também, ele quebra um paradigma. Eu até acho que ele deveria ser replicado, esse estudo, ou outros estudos na mesma temática. O que os caras fizeram? Você já viu aquele método de treinamento chamado GVT? Esse é aquele que é 10 por 10, 10 vezes 10 Exatamente, são 10 séries. séries. Cara, encarar 10 séries do mesmo exercício não é fácil não, cara. Eu já testei isso aqui. Eu já testei o GVT. Eu gosto de testar os métodos. É 45 minutos só de supino. Exatamente, exatamente. O que os caras compararam? Fazer 10 séries versus 5 séries na hipertrofia e na força. Uhum. Foi uma pancada de exercícios, não foi só. Teve supino também, mas teve uma pancada de exercício. Tanto a parte superior quanto a parte inferior. As respostas são muito interessantes. Eles viram que o grupo que treinou com 5 séries ou hipertrofiou mais ou igual. Mas fica assim, caramba, peraí. Mas as séries não é uma variável importante? Será que treinar mais séries de fato é mais eficiente? Conclusão desse estudo é de que por exercício fazer entre 4 e 6 séries seria o platô. Ou seja, não seria redundante fazer mais do que isso, ou desnecessário. Você vai ter estresse mecânico, você vai ter estresse metabólico, mas vai ter o fisiológico também. Aí o cortisol vai lá em cima. E a gente sabe que o cortisol tem um papel catabólico muito alto. Então você pode hipertrofiar muito e catabolizar muito também. Aí a tua balança não fica tão boa, né? Exato. Eu fico pensando também, quando a pessoa começa a treinar, ela tem uma determinada capacidade, então tu começa a fazer as séries, talvez com 3 séries tu já depletou o teu sistema. O que tu faz a mais, tu tá sobrecarregando o sistema, mas não quer dizer que essa sobrecarga a mais vai ser benéfica. Com o Exatamente. tempo que tu vai se adaptando, vai se expondo cada vez mais, vai melhorando essa tua capacidade de trabalho. Agora sim, 4 séries já é um volume ok, 5 ok, 6, mas pode ser que tenha esse teto, né? Não, o mais, não tem como. Uma hora vai pifar. Uma hora pifa. Tem um estudo de Girono de 2020 que eles mostram que o inchaço muscular da sessão de treino estaria ligado à hipertrofia. Então, se você inchou mais na sessão de treino, se você continuar treinando aqueles exercícios, a chance de hipertrofiar é alta. Eles viram isso. O que eu fiz com os meninos? Acho que foi ano passado. Foi ano passado aqui no FSM. A gente foi lá pro Banco Scott, Uhum. aí fazíamos uma série e a gente mensurava a área de seção transversa do bíceps. Então, série após série, a gente sabia o tanto que ele inchava. Então, ele inchou bem da primeira série, inchou bem na segunda série, já deu uma leve inchada na terceira série, uma inchadinha na quarta série, na quinta, muito pouquinho, mas inchou. A partir da sexta série, a gente não viu. A gente fez 10 séries. Uhum. 9 séries. A gente não viu mais inchaço da sexta até a nona série. Mantendo a carga de treino. Então tinha que realizar os exercícios até a falha, manteve o peso, foi 2 minutos de pausa. A gente não viu, a gente não publicou porque foi aula. Sim. Estava lá em aula. Mas eu já vi um estudo também numa revista da Turquia, uma revista TA2, uma revista interessante, mostrando que essa diminuição no inchaço ao longo das séries, dando a entender que talvez não seja uma redundância fazer tantas séries para o mesmo exercício. Mas tem um detalhe, Henrique. Na nona série, nós mudamos o exercício. Na nona série, depois que parou de inchar, da sexta até a nona, falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos mudar o exercício. Aí mudamos, saímos do Scott e fomos fazer rosca direta. O músculo voltou a inchar, cara.
É, isso tá de sacanagem. Ele voltou a inchar, cara. Ele pegou e inchou mais um pouquinho. Ou seja, um estímulo diferente Uhum. pode trazer essa resposta também fisiológica diferente. Aí tem um estudo do Fonseca, de 2014. Também foi feito na USP. Muito interessante. Os caras compararam você fazer mais séries de um exercício só versus fazer uma série de mais exercícios. Então você imagina, vai fazer 4 séries, você vai fazer 4 agachamentos. Vou comparar uma série de agachamento, uma do hack, uma do banco extensor e alguma qualquer outro, Uhum. que vai envolver quadríceps também. E eles viram que essa estratégia ela foi mais eficiente para hipertrofia, cara. Tu vê. Ou seja, ao invés de fazer mais de um mesmo exercício, eu vou fazer mais exercícios, Uhum. mas com menos séries. E aí casou também muito com o que tu achou na aula, né? Foi. Que tu trocou o exercício e continuou tendo uma resposta ali. Se ela é boa Exatamente. ou não, a gente não sabe, mas teve resposta. Mas teve uma resposta diferenciada. Perfeito. Casou com o que a gente achou lá na sala. Uhum. Mas isso do Fonseca aí, ele é bem interessante também, cara. A gente sabe que dependendo do horário que você for treinar, é impossível. Você, 7 horas da noite, 8 horas da noite, fazer 10, 12 exercícios. Não tem Sim. jeito. É. Vai fazer uma série só do exercício, saiu daqui, quando você chegar ali, pô, tem alguém usando a sua máquina. É. É impossível fazer isso. Mas, dependendo do horário, fazer mais exercícios com menos séries parece que é uma boa estratégia. Um pouco mais pra frente nos slides, talvez esse é o último, a gente volta a comentar. Não nesse agora não, acho que tem mais um Tem ou mais dois. um? Esse aí. Esse aí. A gente pode até falar dele uma vez então. O Uhum. que esse estudo do Ítalo fala? Ele fala o seguinte, que essa variação nos exercícios talvez não seja tão importante assim para nível de hipertrofia. Se os exercícios tiverem um perfil mecânico similar. Se eles tiverem um perfil mecânico similar, esse estímulo é redundante. Então, se eu fizer, por exemplo, rosca alternada, depois eu vou fazer rosca direta, o perfil mecânico ele é muito parecido. É muito parecido. Eu não tive mudança no comprimento do meu músculo, ou as relações de torque, tanto de resistência quanto do torque articular, não vão mudar tanto. Uhum. Essa redundância de estímulo pela seleção dos exercícios pode ser um erro na Uhum. prescrição. Então, talvez prescrever exercícios com diferentes perfis mecânicos pode levar a diferentes respostas fisiológicas que vão se sobrepor no treinamento e causar uma resposta ainda mais otimizada. Entendi. Essa é uma boa estratégia. Esse estudo que eles fizeram, né, foi uma revisão sistemática que mostra exatamente isso. Aqui eu coloquei redundância. O comprimento do músculo muda. Aqui já está mudando. Aqui já modificou. Sim. Aqui já mudou um bocado. No Scott já mudou também. Então, escolher exercícios baseados no seu perfil mecânico é uma excelente estratégia. Uhum. Verificando qual é o comprimento que ele contrai. E de preferência trabalhar em variáveis diferentes. Então, não usar a redundância. Perfeito, exatamente. Eu posso mexer na amplitude, posso mexer na velocidade, Uhum. posso mexer nas pausas, na ordem dos exercícios. Exatamente isso aí. O Perfeito. que dá para fazer é redundância, né? Tá aqui, os ganhos foram similares. Sim. E é bem atual esse estudo aí, se não me engano, foi 2022, 2021 que eles publicaram. É bem Perfeito. interessante. Acho que esse era o último, tem um outro antes Tem, dali, né? tem um anterior. Esse aí. Esse aqui na verdade, é uma recomendação. É um Uhum. estudo interessante do Schoenfeld, que foi publicado também, acho que 2022, 2021, que ele publicou, 2021, que ele publicou. Ele traz uma recomendação. Aqui ele fala um pouquinho de cada uma das variáveis, e uma delas que eu vou destacar agora é em relação ao volume, baseado no número de séries. No Fonseca já mostrou isso, nós já comentamos, né? De repente fazer mais séries do mesmo exercício não é eficiente. Só que parece que há um número, não um número, mas um número que indique um estímulo mínimo para iniciantes e pessoas um pouco mais avançadas, pensando em séries. Uhum. Por exemplo, no iniciante, aqui há uma sugestão de 10 séries realizadas por semana por grupo muscular. 10 séries por semana. Aí vai ter que basear no exercício, porque se fizer 10 séries do mesmo exercício, a gente já viu que não vai valer a pena. Mas se pegar essas 10 séries para o iniciante e fracionar com mais exercícios, ou 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, ou todos os dias, é uma excelente estratégia para o iniciante. Perfeito. Volumes maiores, de 24 séries, aí seria mais indicado para o pessoal que treina mais tempo, Uhum. bem mais tempo. Inclusive, saiu ano passado um estudo comparando, eu não lembro direito a configuração, acho que foi 12 séries, 18 séries e 24 séries por semana, Uhum. visando hipertrofia. E eles viram que o grupo que mais apresentou melhora de forma geral foi de 18 séries. Ah, Ou seja, não foi de 24. Não foi. Porque talvez seja muito redundante os estímulos
e causa um efeito catabólico muito alto que não vale a pena. Sim. Mas é uma decisão de quem está ali prescrevendo o treino. Quem organiza o treino às vezes é o marombeiro vai lá e, eu vou fazer o que está na minha cabeça, eu vou fazer aqui porque eu gosto. Ele acaba errando nesse ponto. E talvez o fisiculturista não erre porque ele tem uma equipe por trás Claro. que consegue decidir para ele o que tem que ser feito. A gente vai publicar agora uns dados, Henrique, que é sobre a diferença na capacidade de produção de força dos treinados e não treinados nos membros superiores e inferiores. Já está coletado, já está prontinho, estamos escrevendo esse estudo. Está com a Duda, deve publicar isso aí até o final do ano. Ou submeter na revista, né? Que a gente viu, cara? A gente viu que os treinados, depois que passam um tempo de treinamento, param de treinar a perna. Esquece. Se locomovem com os braços. Treina a parte superior. Aí nós comparamos o supino, por exemplo, a força relativa, né? O peso que você levanta dividido pela sua massa. No supino, os treinados dão banho. É impressionante, a diferença é gritante. Aí fizemos o mesmo teste no leg press. Ah, A coisa ficou feia. Ficou feia, não deu diferenças. Imagina o cara treinar. E o grupo que treinava há mais de 5 anos. nossa. Então nós comparamos pessoas que treinam há muito tempo com pessoas que não têm experiência no treinamento de força. Tinha até 3 meses, 3 a 6 meses de treinamento. Um grupo com 5 anos apresentar o mesmo desempenho. Caramba, e para piorar a coisa, que se a gente dividir o peso levantado no leg press, a razão, né, pelo supino, a gente viu que os iniciantes eram melhores, cara. Nossa senhora. Tapa na cara dos marombeiros para falar assim, treina a perna. Vai ser importante você ter essa massa muscular, preservar essa mobilidade. Vamos treinar a perna? Tá na hora, né, de É, voltar. Gabriel, acho que essa aí é a última. Depois? Tá, beleza. Gustavo, fala um pouquinho pra galera aonde que eles podem te encontrar. Mas principalmente o pessoal que está nos escutando, se interessou pelo conteúdo, como que eles podem se inserir no grupo de estudo, como que eles podem fazer esse passo a passo na iniciação científica. certo. Henrique, seria muito interessante que outras pessoas fora da UFSM, fora do Cefet, alcançassem a gente. Uhum, Para a gente aumentar o nosso poder ali de recrutar, de fato, pessoas que queiram avançar na pesquisa, queiram entender melhor um pouquinho do universo da ciência aplicada na prática no nosso grupo. Então a gente tem um Instagram hoje, que é o do grupo, é @gpatif mesmo, só as iniciais, e o meu também, @gufpedrosa. Eu não sou muito bom a gente deixa na descrição depois aqui pro eu não sou pessoal. muito bom nessas coisas, não. Mas tem lá, então, tanto por mim quanto pelo meio do Instagram do grupo, Uhum, consegue acessar a gente. O Instagram do grupo hoje ele é coordenado pelo Alan, que é o um dos membros nossos lá, é o que eu te falei, que está estudando sobre pressão arterial, e ele tem feito um bom trabalho no Instagram, e ele responde, ele vai me consultar, a gente responde. Então, quem tiver algum interesse, busque a gente, faça perguntas. Hoje, para presencial, para encontros presenciais, a gente não tem mais vaga no nosso grupo. boa, E tá lotado, tem uma fila de espera, vamos falar a coisa verdade. boa. Tem uma fila de espera. Nós estamos com 17 pessoas, eu queria 15, passou 17, duas passando, mas vamos deixar assim, tá bom assim. E uma lista de espera, quase 10 pessoas aí querendo participar do grupo, porque toda quarta-feira a gente reúne e vai discutir um artigo científico. Eles Legal. apresentam, discutem, a gente vê a parte prática. Semana que vem, inclusive, um encontro sobre ultrassom, a gente vai ver as medidas de ultrassom em vários grupos musculares. Então é um grupo que cresce, mas é um grupo que eu preciso de ter ali gente muito boa, muito interessada, que queira fazer lá na frente um mestrado comigo, um treinamento de força, em alguma variável que a gente investiga. Uhum. E agora tem doutorado, né? Boa, é verdade. Eu Isso já é tô. muito importante, né? Nossa, isso é importantíssimo para a E universidade. vocês abriram uma porta agora que, cara, é fantástico para essa questão acadêmica e justamente a aproximação das pessoas na universidade, né? Exatamente. A gente não pode fechar essa porta. Essa porta não. Poxa, eu vou fazer de tudo da minha parte para que ela não seja fechada. É, Mas daqui 2 anos e meio, espero já começar, talvez 3 anos, já começar a orientar doutorandos. uhum, Porque já comecei, já estou no programa de pós-graduação, já oriento no mestrado. Então, assim que terminar o primeiro, né, são dois para orientar o doutorado, daqui a pouquinho formam dois e já tem a porta do doutorado. Então, perfeito. precisamos de matéria humana interessada e que goste, que o olho brilhe. De Exatamente. força, né? Tem que brilhar. Antes de nós terminar, eu tenho um presente para te dar. Puxa vida.
É uma lembrança da nossa patrocinadora aí, a Padoca Art, Olha e que legal. ela manda aí sempre um quitute saudável para os nossos convidados. Ela, até o slogan dela Legal, tem que... é justamente que o teu alimento seja o teu único remédio e a lei do treino de força. Olha que legal, cara. Isso aí, que seu alimento seja o teu remédio. Junto também de força. Vamos abrir, cara. Claro, fica à vontade. Fica à vontade. Que ela mandou. Aí, ela Olha aqui, ó. mandou uma granola doce, hein? Uma granola doce. É. A minha esposa tá assistindo ali, tá comemorando. Parceira, vai ter sócia, hein? Sociedade. Essa granola doce aí com iogurte, pá, fica excelente. Top, né? Top demais. Demais da conta. Obrigado, viu? Gustavo, a gente quer te agradecer muito a presença aqui no Saluscast e abrir essa porta da ciência, a porta da universidade, a porta de um laboratório, a porta do conhecimento. E só deixa uma mensagem final para a galera, desde o iniciante até o marombeiro, que eles não podem desistir do treino de força e que eles precisam perpetuar esse comportamento porque não é somente sobre a estética, né? Não, Henrique. É assim, o que faz um aluno manter numa academia, né? O que faz com que ele se adira àquele programa e não abandone aquele programa? Ele tem que confiar nos resultados. Ele tem que confiar e gostar dos resultados. Talvez inicialmente não vai gostar, porque vai sentir dor, vai sentir desconforto, mas ele vai ver mudanças no organismo dele. Vai vendo a funcionalidade melhorar, vai acordar com melhor humor, vai dormir melhor, vai ficar mais forte, vai ficar mais disposto para o seu dia a dia, suas funções vão melhorar, a parte mental melhora, a parte social de conhecer pessoas também melhora. Então é se oportunizar a treinar, não desistir, entender que é um processo, é uma decisão de vida, ou seja, eu não vou colher o resultado hoje, nem amanhã, depois, é algo para sempre, é algo ali que eu, particularmente, eu só espero abandonar os pesos na véspera da minha morte mesmo, cara. Enquanto eu puder treinar, eu passo essa mensagem para quem estiver treinando, pelo interessado, né? Claro. Que busque entender melhor daquilo que ele consegue desenvolver no seu organismo, identifica essas necessidades, o que ele pode treinar junto com uma academia e que não abandone. Aprenda a gostar dos resultados que ele vai continuar. Show de bola. Muito obrigado. Pessoal, para vocês que ficaram até o final, deixa teu like aqui nesse episódio, compartilha esse conteúdo com mais pessoas e já se inscreve aqui no canal, porque a tua inscrição é muito importante para que a gente continue fazendo esse trabalho de trazer pessoas qualificadas para entregar conteúdo de qualidade, tá certo? Em algum lugar dessa tela, vocês viram durante todo o episódio um QR Code, e nesse QR Code estão nossos patrocinadores, que a gente já quer agradecer. A Fábrica de Suplementos, Dr. Juarez Silva Lopes, a Causo Mais, a Clínica Odontológica Abascal e a Simplimed. Além disso, aqui na descrição vai ter um link para que você entenda como você pode trazer a sua marca ou a sua empresa para dentro do Saluscast. Então aqui vai ter um link, quando você clica, você vai ser encaminhado para as ativações da marca. Lá você entende como você pode trazer a sua marca ou empresa para dentro do podcast, tá certo? Então, deixa teu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com mais pessoas. Eu aguardo vocês no próximo episódio. Um grande abraço.